No vídeo anterior, mostramos a vocês os perrengues que tivemos com nossa Kombi e acabamos dormindo aqui, no centro da cidade de Urubici, ao lado da Igreja Matriz. Nesse vídeo, vamos te mostrar nosso último dia pela cidade e os lugares incríveis que fomos conhecer. Fica aqui com a gente, porque você vai acompanhar o nascer do sol simplesmente incrível. A cidade de Urubici está a 1000 metros de altitude e é um dos mais belos destinos da Serra Catarinense. A cidade é conhecida como destino de inverno, mas tem coisa para fazer o ano todo, com atividades para todos os gostos e estilos. Rodeada de montanhas, ali se espalham as belas atrações turísticas da região, que já falamos aqui nos vídeos anteriores e ainda vamos mostrar nesse vídeo aqui. Essa é a Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens. Ela foi inaugurada em 1973. Seu estilo é uma mistura do gótico, das igrejas clássicas da Idade Média Europeia, com elementos modernos. O formato dela é uma cruz quando vista de cima, e o maior destaque é que a igreja não tem uma frente oficial, mas sim 4 entradas idênticas, cada uma em um dos 4 lados, representando a igualdade entre os homens. Seus vitrais remetem ao nascer e o pôr do sol, e em sua cúpula central há uma coroa lembrando Nossa Senhora Mãe dos Homens, que é a padroeira da igreja. A arquitetura da igreja é complementada pelo paisagismo de uma praça em linhas clássicas. Agora a gente está dando uma volta pelo centrinho da cidade, que não é muito grande. Ah, é uma rua coberta. E aqui a plaquinha de Urubici. Olha, 2 corações, ó, o meu coração e o coração da praça, né? Aqui é o posto Serra Azul, um posto muito peculiar aqui na cidade. É um ponto de encontro de viajantes, principalmente motociclistas. Ao visitá-lo, notamos que toda a sua decoração é voltada para o universo de motos e automóveis. E o mais interessante é que até os banheiros seguem o mesmo tema. Agora a gente está saindo do centro de Urubici. Vamos tentar subir o Morro do Campestre. Vou acompanhar aí. O Morro do Campestre fica a 8 quilômetros do centro de Urubici e o acesso é feito pela estrada de terra para as cidades de Rio Rufino e Urupema. O morro fica dentro de uma fazenda particular, onde recentemente foi construída uma estrada de concreto que leva até um estacionamento bem próximo da atração. Quanto também é uma estradinha de chão, fazendo 7 quilômetros aqui nessa meia. Está o Morro do Campestre, né? Aqui em Dina, no Morro do Campestre. Então aqui nessa estrutura é onde
A gente compra o ingresso e a gente vai subir com um caminhãozinho deles aqui. Se você quiser, é possível chegar de carro lá em cima, caso tenha vaga no estacionamento. A outra opção é ir com o transporte oferecido pelo parque e que já está incluso no valor da entrada. A diversão já começa aqui, né? E achamos que foi bem mais divertido assim. Então, essa é a vista aqui do Morro do Campestre, que é uma subida bem íngreme. A gente veio com um caminhãozinho do pessoal aqui do passeio. Ah, que lindo, ó, bonita mata ciliar. Aqui também tem outra. Muito bonita a vista já daqui de baixo, né? A gente ainda vai subir aqui, são 150 metros de escadaria, né? Onde leva em todas as formações rochosas ali do Morro do Campestre. A estrutura possui vários mirantes e pontos para fotos instagramáveis, além de áreas de descanso. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Minha nossa, ainda bem que tem bastante pontos. Ai, descanso, a gente finge que tá tirando foto. Isso é só para recuperar o fôlego. Mas a vista. Aconselhamos levar água, pois não há estrutura de bar lá em cima, e muito protetor solar, pois não há áreas cobertas. De cima do morro se tem uma ótima vista do Vale do Rio Canoas. O Morro do Campestre é uma imponente formação de arenito a 1.380 metros de altitude e é um dos lugares mais bonitos da cidade de Urubici. Esta é a parte principal da visita, onde normalmente tem fila para fotografias, tanto na parte de baixo, onde tem a fenda, quanto na parte de cima. Estou agora no alto da estrutura de arenito e a vista é simplesmente espetacular. Se o dia estiver bonito, você tem que ser rápido, porque tem bastante gente para tirar fotos aqui. Então, aqui nós estamos na parte mais alta, né? Campestre. E com certeza um lugar que é mais instagramável tem filas, né? Então o horário que a gente veio hoje é um sábado, tem muito sol, mas eu vou mostrar as filas para vocês terem uma noção. Aqui é a parte mais alta, né? E aqui embaixo é a fila que a gente não pegou ainda para pegar para tirar foto de primeira furada. A gente está novamente agora na SC-110. Estamos indo em direção à Estrada do Fundo Rastro.
Aproveitando que viemos abastecer, fomos conhecer a praça da cidade. Estamos aqui no mirante da Serra do Rio do Rastro. Esse mirante está localizado na cidade de Bom Jardim da Serra e ali está a maravilhosa Serra do Rio do Rastro, considerada uma das estradas mais espetaculares do mundo. Esse mirante está a 1.460 metros de altitude. E hoje é bem estruturado, com plataforma de observação bem extensa e segura, com grade de proteção. Tem lojas, restaurantes, banheiros, estacionamento, enfim. Mas nem sempre foi assim. Eu estive aqui a primeira vez em 1991, ainda estudante de geografia, e não havia nada que separasse o visitante do penhasco. E como podem ver, no dia também não tive muita sorte com a vista. Diferente de hoje, né? Que está um dia espetacular, principalmente com essa iluminação do sol se pondo. Aqui é o mirante da Serra do Rio do Rastro. Já estamos na hora do pôr do sol, que se põe logo aqui atrás. Olha que lindo. Espero que amanhã amanheça um dia bem lindo como o de hoje, para a gente ver o nascer do sol. Então, chegamos aqui na parte do mirante da Serra do Rio do Rastro, né? E vamos dormir aqui essa noite, né? Eles têm um estacionamento grande, que é um ponto turístico bem frequentado durante o dia, mas à noite é bem tranquilo. Chegamos aqui, a Maria fez um vídeo lá do pôr do sol, e que vocês já viram ou vão ver aqui nesse vídeo, né? E é um lugar bem bacana, né? Vamos dormir aqui essa noite. Já estacionamos aqui a Quindina, mas na verdade a gente vai botar ela em outro ponto. Que a ideia é que amanhã no nascer do sol, que vai ser do lado oposto, lá naquele canto que tem a parte do mar, né, uma vista bem bonita, que a gente consiga ver o nascer do sol também. Então a gente tá aqui aguardando, daqui a pouco a gente vai fazer uma janta, mas olha só esse fim de tarde aqui. A gente tá no mirante da Serra do Rio do Rastro, mas esse fim de tarde aqui tá um espetáculo. A gente vai dormir aqui pra ver o nascer do sol aqui. É que a GoPro é ruim pra escuro. Tá mostrando a serra toda iluminada ali. Que lindo. Mas de repente consegue aproximar depois na edição. É muito bonito. A Serra do Rio do Rastro com a iluminação. Já são que horas agora? Umas 18 horas, talvez. E aí eles iluminam toda a sua iluminação de LED. 20 para 7. Maravilhosa, né? Estamos aqui no mirante da Serra do Rio do Rastro. São 6 horas da manhã. Esperamos
Vai ser bem-vindo, vai ser inteiro, Vini. Os amigos que a gente fez aqui na Serra do Rio do Rastro. Meu Deus do céu! Vini, que jeito! Agora a gente vai tomar o café da manhã, ali onde o Coati entrou. E depois nós vamos mostrar para vocês a descida da Serra do Rio do Rastro. Então aqui é o primeiro mirante, descendo a serra. E aqui que a gente vê a rua sinuosa, ela vem costurando o morro mesmo aqui, ó. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Apertem os cintos que agora nós vamos descer. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The nights Paramos agora no segundo mirante, onde tem uma pequena cachoeira. hand in hand. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. A Serra do Rio do Rastro é uma estrada cênica que liga a cidade de Lauro Miller, na parte baixa, a Bom Jardim da Serra, na parte alta. São mais de 250 curvas, algumas bem fechadas, em meio à Mata Atlântica com paredões de pedra e cachoeiras em 12 quilômetros de extensão. A estrada original foi construída em 1916, então vocês podem imaginar a dificuldade naquela época. Claro que ela passou por diversas reformas e melhorias ao longo dos anos, e a última grande obra na serra foi concluída em 2008. We're gonna be two hearts running wild. Além de atrativo turístico, a serra tem uma enorme importância também para a geologia do Brasil e particularmente para a geologia da região sul. Essas rochas encontradas no sul do Brasil aparecem também na África, pois formaram-se antes da separação dos dois continentes, ainda na Pangeia. Isso é tudo derrame basáltico, ou seja, lava resfriada. E por isso, fizemos a viagem de estudo do curso de Geografia em 1991. Essa estrutura aí embaixo era um museu geológico da construção da Serra do Rio do Rastro. Essa aí sou eu com 24 aninhos. Havia diversos materiais geológicos, além de equipamentos, fotos e registros históricos da construção da serra. O museu foi destruído por uma grande avalanche e nunca mais foi reconstruído. Hoje, no local, é uma loja de artesanato. Estou filmando aqui a pérola dos nossos amigos, Futuro Motorhome. Estão no processo. É a Quindina. Estamos dando uma paradinha descansada nos freios aqui na Serra do Rio do Rastro. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like No próximo vídeo, vamos te apresentar uma obra de arte esculpida num paredão de rocha no sul do estado de Santa Catarina. Uma história impressionante. Vocês não podem perder. Enquanto isso,
Vamos deixar aqui para você a indicação de um vídeo que temos certeza que você vai gostar.